que o choque de realidade seja justamente com o legislativo. Eles não tomaram posse ainda. E tem isso, a nova bancada.
judicial. A redução da carga tributária.
uma observação. Não é? Foi sem dinheiro, sem tempo.
instituição. Então eu tinha acesso à informação. Então não só essa questão do controle do colaborador, tem uma visão não só do físico, mas do acesso à informação que ele tem e leva. Né? Professor Ângelo, o senhor é vice-presidente do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo. Isso mesmo. Tá certo esse financiamento de terrorismo? Porque Financiamento no Brasil parece um negócio muito distante. Não é tão distante assim. Como que funcionou aqueles atentados em São Paulo, que parou a cidade em 2006, se eu não me engano, que a cidade ficou vazia, é uma visão de atentado, de terrorismo, não é? Fora outras que a gente ainda precisa. Estamos no Instituto há já quase 2 anos. E o que eu gosto muito de citar também... seco. Aquele lava de qualquer jeito, seco, molhado, deixa parar no sol. Tem replicando a doutora Patrícia Alemani, que é do Lab de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ela lembrou, numa vez, num bate-papo que nós estávamos, num congresso, a prevenção à lavagem de dinheiro que mina o recurso financeiro da visão terrorista, do narcotráfico, do crime organizado. Né? Então, o papel social que nós temos, e aí o que eu completo, o papel social que todo cidadão tem em fazer isso, em ajudar a combater a lavagem de dinheiro. E a gente acha que é só o apartamento com 50 milhões do GEDEL que é o problema de lavagem de dinheiro. Enquanto a população também, generalizando, por favor, com atos simples de comprar CD pirata, de comprar o GatoNet, de comprar aquele desbloqueio de canal, esse dinheiro todo, essas possibilidades, esse comércio todo, quem faz? É um crime organizado. Então, quando eu estou comprando isso, eu estou financiando, menor que seja, o senhor nunca comprou um disco pirata? Não. O senhor nunca andou na Avenida Paulista? Porque eles Andaram. Atropelam o senhor, o senhor comprar. Eu fico como Desculpa ET. a brincadeira, Mas é verdade. E aí a gente acaba ficando com ET, porque é comum isso, é natural. E é dizer isso que não quer ET. Como se não? recusa da Paulista aqui. E tanto foi, nos 20 anos, ano passado, 20 anos da Lei 9.613, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, eu fui um dos articulistas que uma empresa nos convidou para falar sobre os 20 anos, e eu fui o único que citei essa questão. A população tem o seu papel fundamental de auxiliar. O senhor falou que nunca comprou um disco pirata, um CD pirata, todo mundo olhou assim, temos um ET aqui. Não, quero completar, sim, desculpa, por intensidade, por intensidade que eu também não. Já temos 2 ETs. Porque três, 4, acho que é ninguém. Sabe por quê, Ângelo? Uma vez uma namorada chegou para mim e falou assim, você gosta muito de Chico Buarque, eu trouxe para você. E era um DVD. E era pirata. Eu falei, então, obrigado, mas é que também não passa aqui no meu DVD. Não, passa sim, eu já vi. Falei, então deixa eu explicar. Não passa, porque eu não compro. Não, mas você não gosta? Falei, e por isso eu gosto, eu tenho que pagar o som, tenho que pagar o eliminador, tenho que pagar os direitos autorais. E o mesmo cara que está no tráfico, o cara que te vende a lâmina de barbear que custa R$30 por 5, é porque algum caminhoneiro não volta para casa porque foi morto na estrada para você poder comprar. Então, assim, a ética, ela está nesse microcosmos do indivíduo, porque aí não adianta gritar contra a corrupção em Brasília se eu estou justamente... Vou conversar com a Zilka Fialho da FIPESP. Zilka, boa tarde. Cadê a Zilka? Zilka, tudo bem, Zilka? Zilka, eu quero abordar contigo sobre a Coordenadoria de Esportes da FIPESP, esta programação. O que nós teremos de novidade neste ano? Olha, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua qualidade de vida. E aí, como consequência, a procura por atividades físicas aumenta cada vez mais. Para a Coordenadoria de Esportes, para que pudesse a Coordenadoria de Esportes atender a essa demanda, foi necessário rever a agenda e ampliar o número de vagas na nossa academia. Também abrir novas turmas de Pilates solo no espaço da Unidade Centro, aqui na capital. A academia funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h30, às 20h30, com aulas de yoga, turmas de segunda e quarta, terça e quinta, das 9h30 às 13h30 e das 15h30
aulas de pilates solo, nas turmas de segunda e quarta, das 7 às 8, às 16h30 e às 18h30. E terça e quinta, às 7 e às 8 horas da manhã. As atividades são acompanhadas por profissionais altamente qualificados, todos pós-graduados. Ô Zilka, aqui em São Paulo chamou a atenção, em discussão e tudo mais, que as academias têm a dispensa do atestado médico para frequentá-la. No caso da FIPESP, a exigência permanece? Olha, a Coordenadoria de Esportes tem como objetivo principal não apenas oferecer atividade física, mas também cuidar da saúde dos associados. Então, a preocupação com a segurança e a qualidade na prestação de serviço é prioridade. Para participar de qualquer atividade oferecida, é sim obrigatória a apresentação da certidão do 13º Circuito de Caminhadas, que este ano terá como tema os 4 elementos: terra, ar, água e fogo. As 2 primeiras etapas acontecerão em março e maio, nos parques do Piqueri e do Trote. Além do tema diferente, as caminhadas serão acompanhadas de alguma atividade, como yoga e aula funcional. Para esse primeiro semestre, nós estamos planejando também o segundo torneio de jogos de mesa, xadrez e tranca, que será realizado no mês de abril, aqui na sede social. E o associado interessado, como pode se inscrever? Para todas as atividades, é preciso haver inscrição e o pagamento de uma taxa, que dá direito aos benefícios oferecidos durante o evento, como, por exemplo, em uma caminhada, os participantes ganham camiseta, suco, lanche e água. Mais informações, acessem a nossa página da Coordenadoria de Esportes no site www.afepesp.org.br ou ligue nos telefones 3293-9551 ou 9552. Zilka, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde. Registro para você que acompanha o nosso Gente que Fala, que acompanha a Rádio Trianon. Estamos na temporada das chuvas. A Prefeitura de São Paulo está trabalhando todos os dias para evitar riscos, podando árvores para evitar a queda de galhos quando venta forte, removendo árvores com risco de queda, realizando limpeza de córregos, limpando bueiros, bocas de lobo, para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo no lixo, desde aquele papelzinho de bala até o entulho de obra ou aquele móvel velho que você não quer mais. O lixo é um dos maiores problemas na época de chuvas. Ele entope. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade, onde você pode fazer o descarte gratuito de pequenos volumes de entulho, sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte? Acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br. É a Operação Chuvas de Verão da Prefeitura de São Paulo. Hoje estamos com gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o Movimento Ministério MPD, também a advogada e especialista em compliance, doutora Andréa Mustafa, e o professor Ângelo Calori e o professor cientista político Rodrigo Prando, que é da Universidade Mackenzie. Olha, o Dr. Liviano, foi graças ao empenho do Dr. Liviano que essa parceria com gente do MPD aconteceu e acontece. Ele publicou um artigo questionando a manutenção do voto secreto nas eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, assunto de imensa importância para o andamento político no país. O voto não é nominal, o nominal não significa voto em aberto? Não necessariamente, né? Porque eles têm um painel de votação eletrônico lá. Você pode... Eles dão um jeito. Você pode suprimir, na verdade, a transparência. É que para esse caso existe uma previsão no regimento interno do Senado de que a votação, a eleição para a mesa diretora, o voto é secreto. A Constituição prevê que os atos públicos devem ser públicos, né? Os atos da administração pública devem ser públicos, né? Isso é fundamental. Tem que mudar o regimento. Já tem um projeto de resolução do senador Lazia Martins do ano passado para alterar isso. É um ato, o professor Modesto Carvalhosa chamou isso recentemente, ele começou a campanha ontem para a gente pressionarem os votos, ele chamou de covardia. Por que é uma covardia? A gente quer saber, nós os elegemos e nós queremos saber qual é o posicionamento deles. Porque o termo que está na Constituição é voto nominal, ou seja, a pessoa levanta e nomeia, né, a pessoa, o nome, determina o nome. E, assim, nominal é isso.
Perfeito. Mas esconde-se. E aí vale eles usam nessa hora. decisões. Não vale. Eles fazem o regimento valer mais do que a Eu já Constituição. falei com o Então, doutor Ricardo Prado aqui sobre ser um homem de lei, várias vezes que ele está aqui. Mas os senhores são professores. E para explicar isso na sala de aula? Vale, mas não vale muito. Vale um pouco aqui, um pouco lá. É mais ou menos uma vez O quando... doutor Rodrigo assustou. Não, assim, o que é proibido, professor? É proibido, é o que você não pode fazer. Mas e quando está na placa escrito expressamente proibido? Falei, você não pode fazer de jeito nenhum, mas já não é proibido? Então essa nossa lógica do jeitinho não cabe em algumas culturas, né? O que é proibido já é proibido, não precisa ser expressamente. Mas aqui fazendo o papel do advogado diabo, de antemão eu concordo com o artigo do Liviano, publicado no Estadão, eu li, e tendo a crer realmente que deva ser aberto uma questão de transparência naquilo que é público, naquilo que lida com recursos públicos e naquilo que tem resultado para o público. No entanto, muitas vezes, dentro do Senado, são 81 senadores, 81 senadores, o fato de ser aberto pode significar posteriormente perseguição àquele que não foi eleito, ou àquele que foi eleito e aquele que votou no outro concorrente. Então, assim, no universo dos políticos, e a gente bem sabe disso, o poder do presidente do Senado e do presidente da Câmara é enorme. Isto posto, lembremos recentemente do Eduardo Cunha, que foi preso, mas que teve um papel fundamental, quase que um poder imperial dentro daquela casa. Então, Ângelo aqui decide votar no doutor Ricardo. Aí ele pergunta, não, mas votou, mas quem ganhou fui eu, então eu vou perseguir, e aí eu não vou dar a possibilidade de ter algum espaço na comissão e tudo mais. Agora, então talvez a ideia virtuosa fosse proteger os colegas de perseguições, mas a gente sabe que no Brasil aquilo que pode ser virtude degenera para o vício, e aí acaba sendo uma coisa muito ruim. Então, assim, feito essa explanação como advogado do diabo, eu defendo que seja assim, aberto. Eu acho que quem se propõe, né, a ser deputado, a ser senador do país, ele tem que enfrentar, inclusive, eventuais perseguições, né? Eu acho que isso é fundamental na atividade política, né? E tudo bem, você compreende, né, enquanto ser humano, que você tenha esse problema. Mas na condição em que essas pessoas estão, que é uma condição de liderança, né, você tem que assumir posição e tem que assumir posição publicamente. Então, eu acho que os deputados e senadores devem isso ao país. Esses que foram eleitos agora, foram eleitos com compromisso da transparência, foram eleitos exatamente com uma plataforma de mudança da política, né? E nós não podemos deixar que o velho sistema prevaleça já no início da legislatura, né? Já no dia 1º de fevereiro, quando estiver tomando posse, que você espera uma atitude nova. É isso realmente que a população está pedindo. Um índice tão alto de renovação, desculpa, mas o índice de renovação do Senado foi altíssimo. Então, exatamente, nós esperamos que com regimento interno, sem regimento interno, a Constituição seja cumprida e eles assumam essa responsabilidade, porque a gente tem o direito de fiscalizar. E acho que adianta fiscalizar, eles fazem o que eles querem. Então, a gente tem o direito de... Eu tenderia a discordar concordando, para usar uma... Porque é o seguinte, né, Zancopé? Muitas vezes, Brasília se apartou do Brasil, não à toa que é o Planalto, ou o Palácio, né? Já é estranho, né, que numa república alguém viva num palácio. Eu não sei se eles fazem o que bem querem, porque, primeiro, existem pessoas jovens que não apenas na idade, no espírito, e que não concordam com as práticas da velha política. E mais do que isso, há que se ressaltar o papel que a imprensa faz, e hoje cada um que está numa sessão lá com o celular consegue filmar, consegue postar conteúdo, e isso pressiona. Então, assim, o deputado, o senador, o presidente, o ministro tem que se sentir constantemente pressionado, porque, primeiro, é aquilo que há pouco você falava, eu tenho uma liderança, e quem assume a liderança tem um bônus, mas tem um ônus, e esse ônus é pesadíssimo, e esse ônus é a constante vigilância da
justiça, da sociedade civil e da imprensa. Então eu não sei assim, se vai continuar fazendo, ainda faz, por isso que eu disse que concordo discordando, ainda faz, mas eu tendo a crer que isso vai mudar sistematicamente. A grande questão é que a gente, progressivamente, que a gente condene o velho, mas a gente ainda não sabe bem o que colocar no lugar desse velho, porque o novo ainda não está tão bem constituído, tão forte. Eu gostaria de contestar só a afirmação do Zancopé. Ele faz de propósito para provocar a gente aqui, né? Entendeu? Ele por convicção. É grande. Eu posso repetir um filme que eu assisti ou não? 1 milhão de pessoas desceu do palanque e foi no voto indireto. Mas aí que tá, você vê, tem outro filme que eu assisti, que era a história da emenda constitucional que proibia o Ministério Público de fazer investigação. Certo? Os colegas que acompanhavam isso no Congresso disseram várias vezes para a gente, nós não temos sequer meia dúzia de votos dentro do Congresso. Então todos os congressistas contra o poder de investigação do Ministério Público. A população foi à rua, a imprensa ajudou, abraçaram o prédio do Ministério Público aqui em São Paulo, tá? E a emenda foi rejeitada por mais de 300 votos. E é esse o momento de continuar Certo. fazendo barulho, Não, irrigando, alimentando, pressionando. A força da população é muito grande, sim. Né? Deputado vencido, vou precisar da advogada. A advogada não Ficou vai sozinha, concordar. Ficou sozinha. Eu acho, Zancopé, que eu entendo que sim. Foi como eu falei, o índice de renovação foi muito alto no Senado. A gente tem que ter esperança. Pessoas, o detalhe é o seguinte, essas pessoas novas que chegam lá é dominado por meia dúzia de caciques antigos. A gente tem que acreditar que isso consegue ser alterado. Que não consiga ser alterado esse ano, mas que comece um trabalho e aí, próximo ano, na próxima legislatura, enfim, de alguma forma, isso tem que mudar. É verdade, hoje ainda não é propício a essas mudanças, ainda ficam encastelados sim, ainda se protegem bastante, mas a gente precisa de figuras novas lá que contestem isso. Como foi dito aqui, o presidente foi eleito com uma bandeira muito grande de anticorrupção, e, enfim, fora do sistema. A gente precisa acreditar que essa pressão que a população fez continue fazendo e tenha efeito no comportamento deles. A gente tem que continuar pressionando. A gente também não pode desistir por achar que eles se encastelaram e estão se protegendo. A gente tem que continuar a luta. E só completando, realmente, meia dúzia que manda lá. Só que era meia dúzia que estava mandando e continua mandando, com outras não sei quantas dúzias que sempre concordavam. Agora tem alguns que já não vão concordar. Só que tem outra coisa. Um desses caciques foi defenestrado. Isso vai, mas aí que tá. O pior político, o mais corrupto, não tá lá porque cresceu numa árvore no quintal do Palácio do Planalto. Ele foi eleito e tem a legitimidade do voto. Então, da mesma forma que a corrupção ou o político é um sintoma, então assim, não dá para pensar político corrupto numa sociedade virtuosa. Então, concordo com o Ângelo em tudo. Agora, da mesma maneira, hoje, aquela única voz, aquele único deputado ou senador que seja jovem na idade ou no espírito e que começa a falar e pega lá um celular e começa a falar, tá vendo, eu tô aqui, e ele tá dizendo, velho. meu amigo, quando isso ali começa a ter view, começa a compartilhar, ter like e abraçar, e aí esse abraço simbólico, a coisa muda. Como presidente da mesa, estou proibindo o uso de celular. Então, aí se for da BIM, talvez, agora se não for algo sigiloso de Estado, desculpa, não vai acontecer mais. É transparência. E aí, para fechar essa questão do voto aberto, eu acho que é muito com base nisso. É o que eu falo em aula para as questões de governança corporativa. Muitos chegam dizendo, eu preciso fazer porque é a história do compliance, né? Compliance vem do verbo to comply em inglês, que é conformidade. Eu falei para o pessoal, para os alunos, parem com isso, eu não faço porque eu sou obrigado, porque tem alguém regindo o que eu preciso fazer, faço por crença. Então essa questão dos deputados de voto aberto e dos senadores para eleger o presidente das casas, faça porque é certo, porque é ético fazer.
Se estiver ou não na Constituição, no regimento interno, vamos fazer porque a população quer isso. Não temos tempo para mais nada, agradecendo ao Dr. Ricardo Prado, que é presidente do MPD, e nos possibilita esta edição de Gente do MPD que fala com apoio do Instituto Ética Saúde, agradecendo a advogada doutora Andréa Mustafa, o professor Ângelo Calori, o professor Rodrigo Prando, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.